Estamos aqui com Paula Alice, diretora premiadíssima, e ela já tem um trabalho com artista transformista, que é o documentário Jéssica. Jéssica Correa? Jéssica Christopher Lee, mas teve a versão curta que era Jessie. É porque ficou em inglês, a gente não tava conseguindo falar, fica só Jéssica. Mas você sabia que o Christopher Lee vem de Christopher Reeves, que eu achava que era uma coisa só, né? O super-homem. Que aí aguenta. ficou, era a única coisa que elas deixaram eu fazer. Você já vem de uma experiência com um artista transformista desde esse documentário, que é um sucesso, já ganhou vários prêmios no Brasil inteiro e que a gente precisa rever novamente. Verdade. Como é que tem sido essa experiência de você trazer essa artista transformista para um palco do teatro que é diferente de um palco de uma boate ou de um clube? Então, eu sou super devota, né? Sou super apaixonada pelo universo, desde Santa El, que maravilha, desde a infância. E Valérie, ela ligou pra mim e fez essa proposta, porque já teve em alguns espetáculos com drags e tal, mas ela tinha um interesse muito grande assim, de montar esse texto, que é um texto de Filipe Politano. Me chamou e a gente teve uma primeira reunião, assim, pra pensar que teatro seria, em que formato, como é que a gente faria. E é super desafiador, porque a estrutura de um show de transformismo, ela tá calcada nos números. E aqui, além dos números, a gente tem essa costura entre os números. Então tem as dificuldades com o texto, tem outros desafios, né? Mas a gente teve um processo bem tranquilo no sentido de, apesar de pouco tempo, a gente se amou bastante. Tipo, a gente tentou concentrar e fazer o melhor do pouco tempo que a gente tinha. Então a parte das coreografias, dos números, ficou mais ao encargo delas, porque já eram números que elas faziam e a gente foi cuidando dessa postura interna. Pra mim é um barato, né? Eu adoro o universo, então acho que foi desafiador pra todos nós e que conseguimos fazer o melhor possível dentro do pouco tempo que tivemos. E como é selecionar 7 atrizes, né? Diante de um universo de tanto artista que nós sabemos que nossa cidade tem e que eles estão no nosso dia a dia. Não, e tem uma nova safra aí maravilhosa, mas quando eu entrei no processo, isso já estava decidido. Então, aí Valérie talvez possa falar melhor um pouquinho, porque eu acho que Valérie, Felipe e a galera que já estava no processo antes, quando eu cheguei já era esse corpo, e eu conhecia parte das pessoas e não conhecia outra metade, então pra mim foi... Peraí, deixa eu entender o que é, quem são as pessoas, ir pra show, ver os vídeos, saber como é que elas funcionam no show, pra poder também saber como aproveitar bem na cena, né? E foi maravilhoso, porque saio assim do processo criativo todo com grandes amigos, com novos amigos, porque já é uma turma de gente que se conhece, que tem entrosamento, então pra mim já tinha esse caminho andado. Além dos espetáculos das meninas, o espetáculo também traz uma discussão relacionada à saída do armário, ao preconceito, à ditadura militar. Queria que você falasse um pouquinho dessa história por trás da purpurina nesse espetáculo. O texto também era uma coisa que já estava pronta quando eu entrei no processo e, pra mim, ele levanta uma hipótese que eu acho que é maravilhosa, que é você pensar no mundo daqui a 10 anos, caso a gente entrasse numa ditadura agora, né? Nesse período que a gente está vivendo, praticamente véspera de eleição, eu acho que é um alerta maravilhoso, assim, pra gente ver os riscos que a gente corre. Então, assim, claro que é uma visão extrema da coisa, mas essas visões extremas são interessantes pra gente ter noção, assim, opa, é uma coisa que é distante, mas não muito. Então, quando eu vi a hipótese desse argumento, já foi uma coisa que me interessou, porque eu acho que isso é um mote muito bacana e muito importante nos dias de hoje. E aí, só que é isso, o Felipe faz isso com muito bom humor. Então a peça trata desses assuntos de forma leve. Eu acho que isso prende bastante o espectador, né? As pessoas sempre falam isso, assim, a peça tem um conteúdo político, agora é também leve, é também divertida. Então eu acho bacana quando você consegue falar de coisas sérias através do riso também. Além de Uma Janela para Ela, você também está dirigindo Criança Viada. Ou de Como Me Disseram Que Eu Era Gay. Quando é que me disseram que eu era gay? Eu não sei. Como é que tem sido para você falar de duas temáticas que está dentro do universo LGBT, mas com vertentes diferentes? São vertentes diferentes mesmo, porque no Criança Viada a gente já tem assim uma narrativa que é biográfica, é a partir da história do próprio Vinícius, e que é uma história a partir da infância, não conta a história da vida de uma criança viada exatamente, né? Conta as memórias que ele tem sobre esse trajeto que foi desde lá atrás ter sido contado, tipo assim, ter esse olhar das pessoas apontando nele ou na maneira que ele se vestia ou na maneira como ele se comportava, uma espécie de viadagem, e ter isso como uma coisa negativa, justo num período em que você está descobrindo o lúdico, descobrindo como se manifestar na vida, né?
E a partir dessa memória a gente fazia um desenho, assim, de como é que foi essa saída do armário, como é que é essa experiência. E no Criança Viada já tem uma perspectiva, assim, mais intimista, mais poética, eu diria. São tipos diferentes de olhar para coisas, são modos diferentes. Então, eu acho que elas se cruzam muito, as peças, na temática, mas as abordagens são bem diferentes, né? No Criança Viada tem momentos muito engraçados também, mas tem momentos mais densos. Então, a gente tem apresentado muito essa peça, né? A gente fez 2 temporadas, tá entrando na 3ª, aqui agora pelo Gay Boa. E a gente fez uma série de apresentações na Faculdade Baiana de Saúde, de Medicina e Saúde Pública. E foram reações muito emocionadas, principalmente de pessoas que não vivem a experiência, né? Ou que vivem a experiência assim, através de um amigo, de um tio. Algumas poucas pessoas se manifestaram, desabafaram. É um espaço de escuta também que a gente abriu depois, né? De debate, de conversa. Então, tem sido uma experiência muito linda, assim, pra gente ver, principalmente as reações emocionadas das pessoas que se identificam com a trajetória, né? Eu acho que pra muita gente é assim, você ainda sem se dar conta direito do que você é, porque na infância não tem nada definido, né? Na infância é infância, você tá brincando, você tá vivendo sua vida livre, e alguém chega criança, né? Você tá sendo criança. E chega alguém e diz assim, esse menino tá usando rosa? Esse menino é muito afeminado. E essas coisas vão introjetando, primeiro, uma visão super negativa em relação ao feminino, a ser mulher, que assim, é uma das coisas que a gente aborda na peça um pouco, né? Que a gente acha que a homofobia ela tá intimamente relacionada com o machismo profundo e estrutural da nossa sociedade. Então, a gente tá com interesse grande de tocar nesse vespeiro, assim. Eu acho a peça, por exemplo, muito desconfortável para homens héteros assistirem. As mulheres são incríveis, as mulheres quando assistem, elas sempre se debruçam sobre aquilo, vou usar até um clichê, quase que maternalmente. Assim. A gente tem muito mais falas em debates, em bate-papos de mulheres do que de homens. Isso, pra mim, é nítido, assim, acho que gera um desconforto, porque esses discursos agressivos têm um endereço, né? A gente sabe que isso vem também, assim, tem uma masculinidade aí que precisa ser discutida entre gays, entre héteros, e a gente tá tocando em alguns desses assuntos. Então, são 2 espetáculos que têm me deixado muito contente. Maravilha. Fazer teatro na Bahia não é fácil pela falta de apoio, de pessoas que queiram abrir suas casas, nos receber. E quando a gente fala principalmente em espetáculos gays, como é que tem sido para você estar com 2 espetáculos gays em cartaz, quando a gente fala assim, apoio? Você acha que a palavra gay tem barrado essas pessoas que apoiam o teatro na Bahia? Eu acho que o universo também cria seus públicos e suas demandas. Então, ao mesmo tempo que talvez a temática, o fato de ser gay exclua alguns apoiadores, atrai outros. Então, a gente tem aqui numa janela para elas, por exemplo, Jorge Andrade, Rainha Lulu, Caras e Bocas, o concurso de Valérie, o Super Talento, que são conformações que estão dentro do nicho. Então, se você passeia pelo próprio nicho, pela própria gaveta de pessoas, de interesses, você consegue. Agora, é claro que ainda é uma coisa muito marginalizada, infelizmente, porque as 2 peças, elas estão além disso, né? Primeiro de tudo, são espetáculos. Se a gente tivesse num mundo bem resolvido, a gente não precisaria nem da alcunha LGBT. Eu tô indo ver uma peça. Só que a gente tá nesse mundo em que a gente precisa marcar a identidade E ocupar esses espaços. Porque politicamente é importante. Pessoas morrem todos os dias por falta dessa sensibilidade, né? De entender que é um grupo de pessoas. É todo mundo gente. Então, todo mundo precisa respeitar, né? Não consegue minha viver. gente. Conversamos com a diretora mais bombada da cidade, Paula Lúcia. Ela está dirigindo 2 espetáculos, tem 10 filmes em caminhamento. Já sei que vem filme por aí, vai ser um outro vídeo do canal, porque é muita coisa. 3 novelas, 10 filmes. E ainda vai posar nua, que não sabia, não é verdade? Vou fazer o quê? Posar nua? Vou posar nua, gente. Aguarda, tá? Vou botar o link aqui embaixo do vídeo. Nas revistas inclusivas, né? Porque observa. Muito obrigado, viu, meu amor? Meu amor. Eu que agradeço. Venham depois, ver tudo de novo depois. Venha que eu quero ticar na tabelinha. Ave Maria. Eu já vi a janela várias vezes. Adoro. Uma vez só. E Felipe sem camisa, é hoje que ele vai tirar a camisa pra gente. Vamos agora conversar com Felipe Politano. Olha que nome diferente, né? Ainda bem que não errei hoje. Estou bem, viu? Não tomei nada. Felipe Politano é autor do texto do espetáculo Uma Janela para Elas. Felipe, me diga uma coisa. Você vive assistindo o show das meninas, em várias casas de espetáculo, é jurado de vez em quando. Sim. Como é que foi para você a construção desse espetáculo? Olha, foi muito bacana porque foi quase que uma evolução natural da minha condição como espectador, sabe? Eu comecei a frequentar o meio há uns 2 anos atrás. Como você disse, né, acabei virando jurado, até jurado fixo do concurso TNT. E
conhecendo as meninas mais de perto, eu comecei a entender um pouco das questões que afligiam a elas e onde elas queriam chegar como artistas. Isso foi muito enriquecedor para a peça, porque o espetáculo se passa justamente daqui a 10 anos, né, como se elas tivessem parado de fazer drag daqui até lá, e o que teria se tornado delas. E, de uma certa forma, entender o universo delas dos bastidores me permitiu, né, projetar isso. E não só isso, né, eu pude contar com a generosidade mesmo delas, de me deixar falar em nome delas, né, me deixar falar, colocar palavras na boca delas. Que é totalmente diferente da rotina da artista drag queen, né? Porque a drag, ela não tem roteiro. A drag, ela parte da espontaneidade daquela persona drag. Então foi uma experiência bacana para todos os lados, mas muito enriquecedora para mim, com certeza. E me diga uma coisa, como é que tem sido ver você vê as meninas hoje no teatro e para as meninas que você viu nos palcos das boates, na casa de show? Qual a diferença você percebe? É muito bacana você ver primeiro a evolução delas, né, em cima do palco, porque a maior parte delas não tinha experiência nenhuma em teatro e elas começaram com esse projeto, então foi uma experiência bacana. E além disso, de como elas passaram a se conhecer mais como drag, né, de como elas passaram a ter mais ciência da sua persona e como isso transparece nos palcos. Eu vejo hoje em dia artistas mais completas em cima do palco, tanto do teatro como no bar ou na boate. E essa coisa de contextualizar a realidade das meninas, do dia a dia do palco, com essa triste realidade que nós vivemos no nosso dia a dia, com essa onda crescente de fundamentalismo. De que forma você tem trazido para o palco essa discussão, para que as pessoas vão para casa com reflexão além da purpurina? É muito bacana essa pergunta, porque o motivo de existir do espetáculo, né, do texto, é falar sobre esse futuro distópico. Uma distopia é um futuro que obviamente não existe ainda, mas que onde as coisas dão errado, vamos dizer assim, né? É um futuro pessimista. E as distopias, elas surgem em momentos de medo, como hoje. Então a população LGBTQ, da qual fazemos parte, ela está num momento de tensão, um ponto de tensão, por não saber sobre a manutenção dos seus direitos, sobre a manutenção das suas liberdades. E a intenção da peça é justamente projetar, amplificar esse medo, transformar ele num cenário futuro, ou seja, todas as coisas que temos a perder daqui para frente. Então, boa parte do compromisso do espetáculo é em levar essa reflexão. E isso acontece através de como retratamos os destinos de cada uma delas, né? De como cada uma delas acaba tendo a sua verdade e a sua arte oprimida e reprimida através dessa alegoria que são esses 10 anos de ditadura após a vitória dos conservadores no poder. Inclusive, a gente tem o cuidado no espetáculo de não falar de nomes, porque a ameaça conservadora ela não está só em um candidato, né? A ameaça conservadora ela é refletida em um candidato, que obviamente a gente combate, mas ele sozinho não personifica esse momento atual. Esse é um momento em que a sociedade está passando por um refluxo conservador, e é contra esse refluxo conservador que a gente tem que lutar. E vem texto novo por aí? Vem texto novo por aí, em breve, com certeza. Pois é, minha gente, conversamos com o Felipe Politano, que ele não vai contar sobre o novo texto que vem por aí, mas com certeza vem coisa boa por aí. Então fique ligadinho, assine aqui embaixo no canal, vamos colocar todos os créditos do espetáculo, onde está em cartaz, onde não está, o Instagram do Felipe, da Paula Alice, de todas as pessoas que estão envolvidas. Eu fico por aqui, hoje eu estou bem cult, né, minha irmã? Num programa só sobre teatro. Obrigado, Felipe. Obrigado. Sucesso, viu? E depois eu quero saber do novo texto, tá? Pode deixar.